Está entrando no ar mais um programa Reflexão com Alexandre Aguiar e o tema de hoje é um tema muito interessante. Vamos falar sobre inveja. O que é inveja? Como identificar o invejoso? Tanto falada e muito vivida por muitas pessoas, esse sentimento que destrói famílias, destrói pessoas em qualquer área que seja. Acompanhe esse vídeo que vai passar aí agora na sua tela. Quando a sua conquista é a minha dor e a sua dor é a minha conquista. Esta frase representa muito bem um sentimento de inveja. Para o invejoso, ver o outro alcançar vitórias é decepcionante, mas assistir à derrota do outro pode ser o ápice da felicidade. O prazer de ver o outro se prejudicar prevalece sobre qualquer coisa, até mesmo sobre as próprias vontades do invejoso. Comum em todas as relações humanas, seja profissional, sentimental ou pessoal, a inveja está presente até mesmo dentro de casa. Entre irmãos, por exemplo. Nas famílias é comum ter aquela pessoa mais bem-sucedida, com status na empresa, com um corpo mais bonito. E isso pode despertar a inveja dos demais. Os mais velhos podem invejar a vida cheia de saúde, diversão e oportunidade dos mais novos. E os mais novos podem desejar ter a vida dos mais velhos, com independência, trabalhos bons e outros fatores. A inveja se origina basicamente numa relação entre duas pessoas, o invejoso e o invejado, e se manifesta pela percepção no outro de algo que se deseja. Implica no desejo por objetos, amizades, relações sentimentais, habilidades, bens materiais, que um tem e o outro não, mas gostaria de ter. É desejo de possuir o que o outro possui, a admiração pelo que o outro conseguiu, a dor ou o sofrimento por não conseguir o mesmo que o outro, a indignação por considerar injusta a diferença que se observa, ou a incerteza por não compreender a que se devem tais diferenças produtoras da inveja. E por isso, o invejoso sempre vê e coloca defeitos no invejado. Em qual posição você se encontra? Invejoso ou invejado? Aquele ditado que sempre diz, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Talvez você trabalha e nada alcança na sua vida, parece que nada flui. Consegue aquele emprego dos sonhos e parece que passa um mês, perde o emprego. E como que isso aconteceu? Você tenta buscar explicações lógicas para poder trazer fatos, para conseguir explicar aquilo, mas você não consegue, porque parece que o seu castelo foi ao chão. O que está acontecendo? Será que você está sendo vítima da inveja? Para falar sobre inveja, eu estou aqui com ela, Raquel Batista. Raquel, é um prazer enorme te receber aqui. E você que revolucionou as redes sociais com um vídeo falando sobre inveja, né? Foi muito interessante. Raquel, fala um pouco pra gente o que é inveja. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, né? Aceitar o nosso convite. E explica ao pessoal o que é inveja, que é um sentimento que é descrito no dicionário, né, como desejar algo de alguém, né? Você se sentir infeliz por uma felicidade alheia, uma prosperidade. Parece que alguma coisa que o outro possui te desperta um sentimento ruim no coração, né? E você não consegue explicar o porquê disso, né? Hoje em dia, não se dizem mais as pessoas querem ter o que você tem, elas querem ser você, né? Exatamente. Entendeu? Aquilo que você tem, todo mundo pode ter. Então, como hoje em dia, todo mundo pode trabalhar, alcançar, as pessoas às vezes ficam até se incomodam com um sorriso, com o seu jeito de ser. Então, explica um pouco pra gente. É verdade. A inveja, como você mesmo falou, é um pesar, né? Um descontentamento pela felicidade alheia. E muitas das vezes a pessoa ela não quer aquilo que você tem. Ela não quer o seu cargo, ela não quer, na verdade, ela não quer ter o seu cargo, ela quer o seu cargo. E muitas das vezes a gente lida com isso no nosso dia a dia e nem percebe quem está ao redor, né? Trazendo esse sentimento tão ruim. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 27, versículo 4, que cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem poderá se defender da inveja? E eu achei isso muito interessante. O rei Salomão, em toda sua sabedoria, ele disse,
essa palavra e a gente às vezes, como se defender dessa inveja, né? Como saber que a gente tem um invejoso ou como saber que nós mesmos podemos suportar esse sentimento tão ruim. A palavra de Deus diz que a inveja ela tem o poder de destruir, é a destruição dos ossos, né? O descontentamento da alma. Então arruína as forças do ser humano e é um sentimento tão triste, como você mesmo falou no início, é capaz de destruir famílias, de destruir sonhos. Acaba com tudo, literalmente, né? Literalmente. Porque a pessoa começa com aquele sentimento dentro do coração sem explicação. Em vez de ela batalhar e lutar pelos seus sonhos, ela começa a viver as sombras dos sonhos de alguém. Talvez por uma insegurança, por um complexo de inferioridade, né? Talvez por algo lançado lá no passado, uma palavra que ela guardou para si. E ao invés de ela prosseguir a caminhada dela, acreditar na promessa que Deus tem para a vida dela, ela passa a viver os sonhos do outro, a promessa do outro. Lembra da história de José? Com certeza. Assim foi com José. Ele, aos seus 17 anos, ele foi filho de Jacó, né, com Raquel, o 11º filho de Jacó, e ele sofreu tanto por ter um coração tão puro, a ponto de contar para os seus irmãos que eles tinham um sonho em que viam seus irmãos se prostrando, se curvando diante dele. E os seus irmãos que já não tinham mais aquele convívio pacífico com ele, por ver o amor que Jacó tinha a ele, né, a ponto de dar a ele uma túnica diferente, distinguindo ele, aquelas roupas que os reis, os nobres usavam antigamente, né? Então distinguia José. Mas por quê? José ele tinha aquele coração puro, idôneo, servo fiel ao Senhor, né? Então o Senhor entregou todas aquelas promessas a ele. E ele teve o coração tão simples de dividir os sonhos com os irmãos que não aceitaram, o lançaram numa cisterna, como a gente sabe, resumidamente a história. E quando eles pegaram a túnica, que era aquilo que ele tanto queria, né? Aquele símbolo do amor de Jacó por ele. Diferenciava José de todos os seus irmãos, né? E já não era nem a túnica de José, né? Era José em si que incomodava, né? E talvez as pessoas que estão em casa estão se perguntando, Alexandre, eu acho que eu sou vítima da inveja. Parece que na minha vida eu incomodo onde eu chego. Parece que a minha família incomoda. Que muitas pessoas, em vez de elas lutarem pelo que elas querem, elas não lutam, né? Elas começam a olhar a sua vida, reparar, o seu casamento, olha a faculdade, isso, aquilo, outro. Em vez de elas falarem, não, eu vou batalhar. E talvez você que está em casa perguntando, Alexandre, como que eu posso discernir isso na minha vida? Como que eu posso perceber que eu estou sendo vítima da inveja ou eu estou sendo invejoso? Como que eu posso distinguir esse sentimento dentro do meu coração? Fique ligado e depois dos comerciais nós vamos voltar com esse assunto.